Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial da AeroCG. Meu nome é Daniel e nesse tutorial vou estar passando para vocês como funciona o modo de que a gente pode estar aí sujando materiais ou até mesmo envelhecendo materiais dentro do Cinema 4D. O método é bastante fácil, não tem muito mistério. Eu até procurei alguns materiais na internet, mas achei pouca coisa e eu quero deixar esse vídeo então um pouco mais claro sobre isso, de como a gente pode estar fazendo isso dentro do Cinema 4D. Primeiramente, então, eu vou falar aqui um pouco do efeito. Eu tenho aqui numa imagem que eu montei. Perceba que aqui eu tenho então esses dois potes iguais, apenas tendo então essa aplicação de sujeira aqui nesse pote aqui da minha direita. Perceba que ele dá um toque mais realista, né, como se alguém tivesse usado já ou pego esse produto. E isso é feito então com mapas ou texturas então que tem um contraste entre o preto e o branco. Vamos ver aqui no Google alguns exemplos aqui que eu tenho para vocês verem. Aqui eu tenho um que eu já peguei para utilizar, aqui temos outros. Você pode usar tanto com fundo branco ou com fundo preto, como por exemplo esse aqui, ó. Sem mais delongas, então vamos para o Cinema 4D. Aqui eu tenho um cenário bem simples que eu montei. Eu tenho apenas essa esfera. Aqui eu tenho algumas luzes. Eu fiz aqui como se fosse então um cenário aqui, bem simples. Até vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu desligar aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, fiz um cenário simples. Apliquei o material branco. E basicamente isso, coloquei uma câmera e uma Sky aqui, ó. Até a Sky, o HDR usei do próprio Cinema 4D. É uma cena bem simples, então não tem nada demais aqui. Porque o intuito aqui é eu mostrar para vocês como funciona então esse efeito que a gente pode estar adicionando em materiais e que vai ser bastante interessante dependendo do produto ou do projeto que vocês forem trabalhar. Vocês podem aplicar esse efeito e ter um resultado bem legal. Inicialmente vamos dar 2 cliques, vamos criar aqui o nosso material que vai ser então o material base. Mas eu vou renderizar a cena aqui só para vocês verem. O que eu tenho aqui então é só essa esfera, certo? Nada demais. Eu vou estar adicionando aqui então o meu material então, que vocês podem ver aqui, ó, é um plástico preto que eu fiz aqui, montei ele rapidinho aqui, não tem também nada demais aqui, só botei uma reflexão, liguei o Luminance e aqui eu coloquei uma cor preta mesmo, base, pronto. E é isso que eu tenho aqui então na minha tela, vocês podem ver aqui, ó, é esse material aqui que eu tenho aplicado então na minha esfera. Agora vem então a grande dica, que é, vamos criar aqui um material default aqui do Cinema 4D. Vamos desabilitar o Reflection, que eu não vou usar. Por enquanto eu vou desabilitar o Color. Inicialmente nós vamos vir no canal Alpha, que é o canal que a gente vai estar trabalhando com esse efeito. E aqui eu já vou desabilitar Image Alpha. E vamos aqui criar então uma Layer. Por que eu vou criar uma Layer? Porque aqui com a Layer eu vou ter um controle maior sobre a minha imagem que eu vou estar trabalhando. Vamos entrar dentro do canal. Vamos vir até a imagem, eu vou selecionar aqui a imagem que eu baixei da internet, como vocês podem ver. Tem aqui já a minha imagem então aplicada. Eu posso tanto trabalhar com ela com o fundo branco com os detalhes escuros, ou posso inverter aqui, ó. Boto 1 aqui e 0 aqui. Ele vai fazer essa inversão para mim. Inicialmente então eu vou só aplicar assim como está mesmo o material, não vou fazer nenhuma configuração. Vamos arrastar e jogar em cima da esfera. Percebe que aqui, ó, essa hierarquia tem que estar certinha aqui, ó. O material ele tem que estar então à frente aqui então do meu
do meu material principal. E agora vamos dar um render. Percebe que aqui ó, já conseguimos então dar um efeito aí já de algumas imperfeições aqui na nossa superfície. A gente pode ir melhorando isso, ou até mesmo mudando a cor e tudo mais. Por exemplo aqui, agora eu vou aplicar aqui dentro do meu layer, eu posso aplicar um efeito também de brilho, posso deixar mais opaco, aparecendo um pouco mais detalhes. Posso estar diminuindo aqui o contraste ou aumentando. Vou deixar mais ou menos aqui em 5. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui Color. Perceba então que agora aqui eu vou ter uma coloração branca. Ó. A gente pode trocar aqui as cores aqui para o que mais seja interessante para você, mas eu vou deixar então trabalhar aqui com um cinza mais ou menos aqui mais claro. Vamos dar um render novamente. Perceba que agora a gente vai ter um efeito já aqui um pouco mais agressivo. Como vocês podem ver aqui, ó, já temos esse efeito aqui, o nosso material está bem sujo, como vocês podem ver. Vou deixar renderizar aqui rapidinho. Aqui já temos então os dois testes que a gente fez então aqui a diferença. Podemos aqui ó, marcar aqui então, perceba então aqui ó, o grau de diferença que deu. E a gente pode estar configurando ou para mais ou para menos, como vocês preferirem. Aqui eu posso diminuir, deixar um pouco menos sujo, vai aparecer um pouco mais aqui o material da esfera. Deixa eu fechar, vamos renderizar novamente. Percebe que aqui ele já ficou um pouco mais limpo, comparado aqui ao nosso antigo render. Deixa eu desabilitar aqui. Vejam então que já deu aqui uma boa diferença. A gente pode estar trabalhando aqui, adicionando também agora outros efeitos como reflection, pode estar adicionando uma reflexão nas imperfeições. Aqui a gente pode estar configurando então para parecer mais ou menos, dependendo aqui, ó, vocês podem diminuir aqui a gama também, ó, ou aumentar aqui, ele vai ter mais ou menos imperfeições, ó. É um efeito bastante interessante que a gente pode estar trabalhando dentro do Cinema 4D, aplicando então sujeira em nossos materiais e deixando então um efeito bem mais interessante no projeto. Esse então é a minha dica aqui dentro do Cinema 4D, como a gente pode estar então aplicando essas imperfeições. E fica aí então a dica para vocês, e espero que tenha ajudado aí alguém se tivesse dúvida, alguma coisa, eu estava querendo fazer algo que use essa técnica. E mais à frente então vou estar desenvolvendo um tutorial onde a gente vai colocar um pouco mais de agressividade no nosso projeto, que é esse efeito aqui, ó, que a gente vai estar sujando o material e ainda corroendo e fazendo altas imperfeições aqui, ó. Fica então a dica, até o próximo tutorial, espero que vocês tenham gostado, não deixa de curtir o canal, deixa aquele like e até a próxima tutorial. Valeu!